Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos prosseguir com a nossa conferência desta noite. Para prosseguirmos, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Nós estivemos aqui agora, assistindo alguns vídeos e assistimos também ao vídeo do tema de hoje, que é de número 38. Nós estamos, portanto, na nossa fase básica do nosso curso, composto de 3 fases. Hoje, então, um domingo muito especial, foi dia da eleição, dia 8 de outubro, aliás, dia 7, de outubro de 2012. Então sejam todos bem-vindos. Vamos então dar início à nossa fala sobre o assunto, fazendo uma pequena síntese. Durante o desenvolver dessa síntese, vocês podem ir colocando aí as suas eventuais dúvidas. E no final, numa sequência contínua, a gente fará a resposta. E depois, então, a sala continua aberta para que vocês possam estabelecer o relacionamento na forma de bate-papo, demonstrando as compreensões que cada um possui a respeito dos temas gnósticos, principalmente o tema de hoje, que é sobre 2 leis importantes, a lei da entropia e a lei da sintropia. Então, todos nós estudantes da gnose samaliana, nós sabemos que o universo e cada cosmo tem um número de leis específicas, começando pelo absoluto, que tem apenas uma lei. E aí, à medida que o cosmo vai se tornando mais complexo, que ele vai se densificando, o número de leis vai aumentando, até chegar nos mundos inferiores, que é o tritocosmo, onde vamos começar no universo de 92 leis, 96 leis, e isso vai alterando, vai aprofundando o número dessas leis até chegar a 964, que é na última camada do círculo dantesco, lá no 9º círculo. Bem, então, a Terra é regida por 24 leis. A Terra é um mesocosmo. Para o cosmo seguinte é o microcosmo, que somos nós. Então, duplica esse número de leis. Nós vamos para 48 leis. Então, todos nós temos nosso corpo tridimensional, o nosso corpo físico. Ele está aqui conosco, regido por um número já grande de leis. Nós estamos sujeitos a 48 leis. Por isto, um grande automatismo, uma grande mecânica. Nós vimos ontem que nós somos criaturas mecânicas por causa dessas leis. Então, o importante é nós nos conscientizarmos da existencialidade dessas leis, da necessidade delas, do mecanismo que elas arretam, e daí nós engendrarmos sacrifício, que é a lei da sintropia, para nos libertarmos dessas leis, para decretarmos a nossa liberação, a nossa liberdade. Então também nós já ouvimos em conferências passadas que o nosso grau de liberdade é diretamente proporcional ao número de leis. Quanto maior é o número de leis, maior é a nossa prisão ao sistema. Quanto for menor o número de leis, maior é a nossa liberdade. Então a gente tem que partir em direção à elevação, a cumprir essas leis, lavar as leis. E a gente vai fazendo isto, vai se liberando por meios
de práticas deixadas pelos nossos veneráveis mestres, principalmente da gnose samariana, que é do venerável mestre Samael, do mestre Abulu, pela prática dos 3 fatores de revolução da consciência. Então, a entropia, como nós vimos, é uma lei de desorganização. Ela desorganiza tudo, em contraposição a outra lei de organização, que é a sintropia. Então, se a gente começar do início, do começo, né, do princípio, a gente vai começar que o cosmos era um tremendo espaço vazio, Brahma, e que não havia exatamente nada a não ser as chispas, uma grande fogueira divina, vamos dizer assim, onde saiu uma chispa menor que a nossa mônada. E aí foram formando os cosmos. E quando o cosmos se forma, então ele massifica, e aí entra a lei da entropia. E para ele organizar, entra a lei da sintropia, né? Ele vai organizando. Então, na lei de organização da galáxia, né? Dos planetas, dos seres vivos, vai fazendo segundo a lei da sintropia. E depois isto vai durar durante uma evolução, durante um dia cósmico, que é chamado Mahavantara, que nós já vimos isso em conferências passadas, né? Esse grande dia cósmico, que tudo vai se organizando. Chega ao fim desse dia, chega uma etapa desse dia, né, cósmico, que começa o percurso inverso, a desorganização. Então é a noite cósmica. A noite cósmica chamada de Pralaya, também nós já vimos o que significa. Então aí age a entropia, vai desorganizando tudo para voltar ao estado inicial, que era o nada, Brahman. E assim vai sucessivamente ocorrendo as sucessões dos cosmos, as sucessões dos Mahavantaras para todo sempre, para toda a eternidade. Tudo parte de um ponto, se movimenta até determinada altura e volta ao ponto inicial. Isto é cíclico. A lei da ciclicidade é mais uma lei do cosmos, ou seja, tudo volta à condição inicial. O ponto de partida coincide com o ponto de chegada. Então, na sintropia organizou, a gente tem a descrição disso nas escrituras. No começo, o mundo, na Bíblia, você vai ler, era o caos. E Deus o organizou em 7 dias. Então ele vai organizando, as águas eram caóticas, condições habitáveis, criou toda a estrutura para que existissem os seres vivos. Foram criados também, todos nós somos criaturas. Criaturas são todas aquelas criadas pelo Criador. E aí vai ter essa descrição lá no início, chamado Gênese. São os 4 livros de Moisés. Depois você vai ter nas próprias escrituras nossas a decomposição de tudo isso. Quer dizer, o cosmos que era organizado, que organizou. A palavra cosmos do grego significa ordem, beleza? Ele vai se desorganizar, é isso, a descrição dessa desorganização, descosmificação, dessa apocaliptização é feita no Apocalipse. Então o Apocalipse vai falar dessa desorganização, e aí então a gente vai do cosmos ao caos, do caos ao cosmos, então fica ocorrendo isto eternamente. Nós que já vimos do caos, se organizou, agora novamente a Terra está em plena marcha apocalíptica, está em tempo de desorganização, descosmificação. Então está agindo nela a lei da entropia. Então a entropia pega um cosmos, age nele, deteriora até se tornar no nada. Isto, o Sol que nasceu, cresceu, um dia ele também vai deixar de existir novamente. A Terra da mesma forma. E nós, todos os seres vivos,
a gente nasce do nada praticamente e vamos nos organizando, né? Não tem aqui em nós nenhum átomo da nossa existência que seja nosso mesmo. Nós não tivemos a condição de acrescentar, de fabricar uma partícula atômica na nossa estrutura física. Elas foram nos emprestadas e foram sendo colocadas em nós organizadamente por esta lei da sintropia que organiza especificamente pela Mãe Divina. E aí nós nos organizamos estruturalmente, como vocês estão me vendo aqui falando, né? Vai chegar um momento que começa a decrepitude, a desorganização, então a entropia vai agir na nossa massa, vai desestruturar todo o nosso organismo e vem então a igualação ao nada novamente, que nós vamos nos igualar, voltar ao pó da terra, devolver a ela tudo que nos fora emprestado lá no cemitério, onde pretos e brancos, religiosos, não religiosos, pobres e ricos, inexoravelmente todos se tornam nada, se igualam. Então não há necessidade de vivermos por aqui nessa disputa, nessas brigas, nessas coisas todas. No fim vamos nos tornar iguais, a natureza vai nos igualar, não haverá mais diferenciação. Então a entropia é a lei da igualação, ela iguala tudo para baixo, pega de um ponto mais elevado e leva para um ponto mais baixo, onde se iguala para baixar mais. Isso ocorre na natureza. No meu curso de física a gente chamava bastante a atenção dos alunos para esses detalhes. Falava para eles, olha a água. A água cai sempre de um ponto de potencial maior da natureza para um ponto potencial menor. E depois ela não volta. Então isso acontece com a água, sempre de cima para baixo. Para cair de cima para baixo, ela vai naturalmente, pela lei da própria natureza, que é a gravidade. Para trazê-la para cima, é preciso então gastar energia que fora perdida na queda, e essa energia então para levar para cima chama-se entropia. Samael chama de lei das oitavas. E isso também com então de manhã fervemos a água a 100 graus centígrados, pegamos o leite da geladeira a 0, misturamos meio copo de leite frio com meio copo de café quente a 100 graus e outro a 0, e ali vai dar um copo cheio. Se a gente colocar o termômetro no copo que tem agora a mistura café e leite, vai dar 50 graus Celsius, experiência que fazer com os alunos, vocês podem fazer. Então passou do que tinha 100 de uma das partes para o sistema todo, que agora tem 50. Então a energia fluiu do maior potencial para o menor e nunca mais volta a ser 100 naquele sistema. Então isso é entropia. Se a gente pegar esta lei, então popularmente ela é conhecida como lei da lã podre, que eu passei pelo futebol e eu fui psicólogo dos jogadores aqui da Portuguesa Santista. Então na pressão antes do jogo eu sentava todos e dizia para eles, olha, nós estamos aqui coletivamente para disputar um jogo, e aqui em nós vai estar a lei da entropia e dessa entropia. Como é isso, professor? Eles perguntavam, né? Tá bom, se nós iniciarmos o jogo, estiverem todos jogando bem, um jogador que joga bem dá ânimo para os outros, isso é transmitido psicologicamente, essa entropia, e todos vão jogar bem. Aí chamava o técnico, tem um jogando mal, esse contamina os demais, aí está a lei da entropia,
e de repente está toda a equipe jogando mal. Então, se você observar técnico que tem alguém jogando mal, tem que providenciar a troca, a substituição logo, para que corrija esse aspecto do ponto de vista psicológico e energético. E aí então ele fazia, às vezes colocava um jogador que estava no nível mais elevado, equilibrava e todos jogavam bem. Às vezes dava um azar e colocava um outro pior, aí que a coisa caía de vez, né? Então, mas aí a ciência colaborando, né, com os esportes, e isso acontece em tudo na nossa vida. Popularmente nós dizemos, se colocarmos a laranja podre no meio das boas, ela apodrece todas. Por que acontece isto? Porque a laranja boa, ela tem um potencial energético do cosmos, captou energia, a laranjeira captou energia do sol na forma de fotossíntese, elaborou toda aquela laranja com energia potencialmente boa, energia nova. Então tem um potencial grande. Quando essa laranja apodrece, ela perde energia, então ela tem um potencial de energia menor. E se colocar a boa no meio das más, a energia vai passar de onde? Do menor para o menor ou do maior para o menor? Naturalmente vai passar do potencial maior, que é da laranja boa, para a laranja estragada. E daí a pouco estão todas niveladas para baixo. As podres têm a propriedade de puxar a energia da boa e apodrecê-la. Tem um poder sobre a boa, e não o contrário. Isso que acontece com a laranja, que é energia, também acontece conosco. A nosso cérebro, a nossa mente é formada por energia. Então você põe uma pessoa que é a laranja boa, a pessoa boa, de valores positivos, no meio de pessoas de valores negativos. O que vai acontecer? A energia da pessoa boa vai ser puxada pelos os valores negativos das pessoas ruins. Daqui a pouco estão todos contaminados. Então, isso acontece numa sala de aula. Você tem bons alunos e tem um ruim, valor oposto negativo, e ele vai aos poucos arrumando seus coleguinhas, vai ganhando campo, vai ganhando terreno. Daqui a pouco a turma está toda ruim. Então a entropia agindo. Então as falsas crenças das igrejas que acreditam que as pessoas boas melhorarão as ruins, isso é 100% falso, não tem embasamento científico. Então a prova disso, a escola não melhora ninguém no conhecimento epistêmico, não dá revolução da consciência para ninguém. A escola apenas ajuda a melhorar os que já são bons e a piorar os que já são maus, psicologicamente falando. Então, nas igrejas não vão conseguir melhorar aqueles que são ruins. Isso acontece muito pouco. O contrário, se tem ali pessoas ruins, as boas também vão ficando ruins, vão se igualando, e isso está igualado hoje nas 60 mil religiões, que na sua não tem mais a pureza original do Evangelho do Cristo. Está tudo dado, tudo colocado a nível mercadológico, a nível econômico, a nível de interesse, e não tem mais o três fator essencial ali na sua essência natural de doação, como Cristo deixou. Está tudo já deteriorado. Então essa lei que é científica, que é conhecida em todos os meios que já citamos aqui, científicos, também no meio popular, ela também fora descrita pelos mestres, principalmente por Jesus Cristo, quando ele dizia: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então ele sabia, né, dessa lei, que se você, determinadas pessoas você anda, ele sabe quem você é. Você anda no meio de esportistas, sabe que você vai ser um esportista.
Se você anda no meio de corintianos, poxa, só corintiano anda no meio de corintianos, Palmeiras, Santista e Santista, e assim por diante. Se você anda no meio de bebuns, de drogados, é porque também é um usuário. Então dá para realmente estabelecer uma afirmação com base nesta observação do Cristo. Então, o nosso trabalho psicológico, nós precisamos conhecer essas leis. Então a gente diz que nós agimos, nós nos movemos aqui nesse cosmos segundo a lei do peão, e isso é empregado para nós, estudantes da teoria gnóstica e praticantes. Enquanto nós estivermos praticando o conhecimento, estar em movimento, vamos ter anelos espirituais. A hora que nós deixarmos de praticar, a lei da entropia nos pega e a gente cai. Então é como o peão, enquanto ele está se movimentando, ele está de pé. Movimentar é como a caneta. Se a gente coloca a caneta no local, ela não sobe, ela vai cair, ela para por microsegundos, né? Como a gravidade a puxa, ela cai. Então é assim que acontece conosco. Nós estamos trabalhando pela lei da entropia, elevando, de repente a gente, por um desânimo, qualquer coisa, para. Aí vem a lei da entropia e pega todos nós e leva para baixo. Isso aconteceu no movimento gnóstico ao longo da sua história. Então os mestres, sabendo disso, eles decretavam mudanças, revoluções do movimento gnóstico para tirar as pessoas da entropia. Isso aconteceu com o Venerado Samael, com o Venerado Mestre Rabulu. O Mestre Rabulu, ao constatar nos mundos internos que não tinha ninguém fazendo a prática da autoobservação entre os milhares e milhares de estudantes no mundo todo, ele deu choque. Colocou tarefas, tentou fazer com que as pessoas começassem a trabalhar, a praticar. Nós acabamos de assistir o vídeo aí, o Venerado Mestre Samael pedindo de joelhos, né? Um avatar da era de Aquário, imaginem vocês pedindo para que nós, míseros estudantes, praticássemos. Vamos lá, prática, a prática, irmãos. Ele só sabe que só a prática é possível dar uma oitava e vencer a entropia.